Bom dia! TV Guarani passou para conferir o Encontro Estadual da Juventude Negra do Estado do Rio de Janeiro, que está acontecendo no Espaço Cultural e Oficina de Eventos, próximo à Passarela, no quilômetro 49, no município de Seropédica. Estão reunidos aqui os agentes de Pastoral Negros, num grande seminário que vai agora das 8 horas até as 14 horas, com o objetivo de eleger aí alguns delegados que vão participar de um grande seminário em Campinas, São Paulo, representando a estadual do Rio de Janeiro. Haverá aqui durante todo o dia seminários, dinâmica de grupo, debates. Isso aí é mais um ato aí do movimento negro do estado do Rio de Janeiro, aqui com alguns coordenadores de vários locais aí do estado do Rio de Janeiro, reunidos nesse lindo seminário, onde daí então vão tirar aí os nomes para representar o movimento em São Paulo, em Campinas. O dia será intenso e o TV Guarani vai acompanhar um pouco aqui da programação dos agentes de Pastoral Negros do estado do Rio de Janeiro nessa reunião aqui no Espaço Cultural e Oficina de Eventos. Acompanhe um pouco da reunião conosco. TV ou Guarani, a Baixada passa por aqui. Uma intenção velada de exterminar, de varrer do mar, de capar, de neutralizar com a juventude negra. E nós temos que trabalhar isso. Então, a coordenação dos agentes de Pastoral Negra, nós estamos nos sentando já tem uns 3 anos, para trabalhar essa questão de resgatar e de que cada um de nós, ao sairmos daqui, sejamos agente multiplicador. Eu quero falar um pouquinho aqui do Jônio. O Jônio é meu colega na faculdade. E um dia, casualmente, né, Jônio? Estava chovendo, nós ficamos sentados ali esperando começar a aula. E eu, com uma incumbência que eu tenho, que está no meu DNA, está na minha cara preta, está no meu comportamento, está no meu modo de ser, nós começamos a conversar sobre o quê? Sobre cotas. E caímos na questão da juventude negra. E nós fizemos uma reflexão que hoje, e a professora também de antropologia, ela colocou que há uns 15 anos atrás, há 10 anos atrás, na universidade, não havia a presença do negro. Podia contar, assim, do intercâmbio internacionais, alguns 4 ou 5 africanos. Hoje, nós temos um número enorme de negros na universidade, se contar na nossa turma, e naquele dia a gente assumiu um compromisso até de estar procurando ser o melhor da universidade, o melhor grupo. Eu tenho orgulho de dizer que esse menino fez uma apresentação na sala como se fosse um antropólogo. E o outro companheiro dele também, negro, fez uma explanação belíssima. Porque nós assumimos esse compromisso. Já temos, em nome desse trabalho, nós temos já com o professor que vai vir mais tarde, um seminário para se fazer em novembro, para a gente discutir o papel da juventude negra na universidade. E nós temos no dia 2 um trabalho também com professores e professores do estado, do município, para estar discutindo a questão da Lei 10.639, que fala da obrigatoriedade da história da África e da cultura afrodescendente na grade curricular, que é onde João Paulo enterrou. Porque esse ano também é o ano internacional afrodescendente. Então, quando a gente fala do jovem que é exterminado na favela, quando você chega lá depois da chacina, que você levanta o paninho preto, ele é negro. Eu me lembro quando eu era menina, que a gente participava no Nova Iguaçu, que tinha um crime, a gente ia lá, era 1, 2, agora é 10, 15. São chacinas da juventude.
Então a violência tem cor, a violência tem sexo, porque a maioria são homens. São homens. A maioria mora, que hoje eles querem falar comunidade, mas eu peço licença a vocês para dizer, moram na favela. É esse o nome. E a gente não pode descaracterizar. O professor outro dia disse assim, mas agora a menina perguntou num debate. A unidade pacificadora, graças a Deus, entrou na favela, levando a cultura. Basta ver o alemão, basta ver. Mas eu queria dizer o seguinte, quando a unidade pacificadora entrou na favela, já existia a CUFA, já existia Nós do Morro, já existia a Afro-Reg, já existia Raízes e Movimentos e tantos outros grupos de jovens das comunidades tentando dizer, nós somos gente, nós temos uma cultura, nós podemos trabalhar isso. E aí o professor disse o seguinte, para mim que moro na favela, um jornalista, há 45 anos, é muito triste. Ontem, você estava lá, no debate, ele disse, ontem eu estava observando uma coisa, era a rua da do Vidigal, Santa Marta. A rua do Vidigal é dessa largurinha, todo mundo sabe como são as goelas da favela. E eram 6 ônibus de turista subindo a favela. Nós não temos mais privacidade. E quando você olha para a laje, tem churrasco na laje, tem funk na laje, tem pagode na laje, tem samba na laje. Não tem para onde mais nós caminharmos. E ele ainda colocou, quando eu comprei a minha casa na favela, custou 5 mil reais. A minha vizinha foi embora da favela e vendeu o barraco dela por 85 mil reais. Então isso está fazendo as pessoas, os grupos, os moradores, que antes tinha ali o seu habitat. Africanas, algumas mais interior África. Essa dimensão da juventude, ela é vista muito mais pelo processo fisiológico. Ou seja, a questão de você nascer, o seu corpo se desenvolver, né? da primeira ejaculação para os meninos, da primeira menstruação para as meninas. Como é que isso muda a característica daquela comunidade, daquela sociedade, à medida que o jovem começa a se desenvolver fisicamente. Né? Então existem para alguns judeus tradicionais, né? É muito importante essa questão do desenvolvimento físico do jovem. Agora a gente quer discutir mais a questão socioeconômica, a questão cultural, onde nós nos deixamos levar o tempo todo e somos imigrantes. Então eu vou colocar o seguinte, aqui no Brasil, né, a gente percebe que essa dimensão sociocultural, que é o que mais nos fundamenta, ela se define por políticas comerciais, onde os jovens são o tempo inteiro atraídos para o mercado. Não só o mercado do trabalho, mas o mercado do consumismo. Na realidade, são eles que sustentam esse sistema de dominação que a gente está vivendo atualmente. Existe um projeto que vai fazer com que o jovem realmente garanta que a sociedade permaneça como está, sustentando um pequeno grupo, né, de elite branca, rica, que a cada ano que passa estão cada vez mais ricos, né, e garantindo com que essa base de juventude que esteja cada vez mais pobre, siga sustentando essa massa que está aí. Então a gente percebe assim, infelizmente, os jovens, né, eles se deixam levar pela atração, pelo olhar. O jovem, ele é muito, nós como jovens também, a gente é muito suscetível à novidade. A gente é muito suscetível ao diferente. A gente é muito suscetível aos encantos que aparecem diariamente na nossa vida. E é em cima disso que o comércio se mantém.
Então eles pegam jovens para fazer campanhas para jovens, eles pegam jovens para serem líderes de outros jovens. Essa semana eles estavam falando na televisão que agora 50% dos grandes empresários brasileiros são jovens. São jovens. Mas por quê? Que tipo de empresários são esses jovens que estão atualmente aí na nossa sociedade, que a gente quase não sabe que eles existem? Mas são os brancos, que têm um certo nível, né, de apoio familiar, porque tem um tio que é um dono de uma empresa, porque tem um pai, porque tem um avô, porque tem não sei o quê. E as empresas estão dando espaço. Por quê? Porque eles, na realidade, eles vêm com toda a determinação, que o jovem é muito determinado. Quando o jovem realmente quer, ele vai atrás e faz acontecer. Não tem ninguém que impeça quando ele acredita dele fazer alguma coisa. Ele passa por cima de tudo e de todo mundo, às vezes até acaba sendo dissimulado, mas para conquistar aquilo que ele quer. E não tem hora para o jovem. Então, quando um empresário, ele assume, né, uma firma nessa faixa etária, até os 24, 25 anos, ele acaba sendo líder ali dentro, porque ele vai ter que se autoafirmar diante de uma equipe que está lá. Então, o dono da empresa já ganha por isso, porque ele bota o pessoal para trabalhar. Segundo, ele vai, além do horário de trabalho, não vai se preocupar tanto com isso, porque, na realidade, o jovem, a gente vira a noite em festa, vira a noite, né? Ele trabalhou a noite inteira, ele está aqui, porque para a gente, essa dimensão do tempo para nós não tem. O tempo nosso é agora. A gente às vezes fala que o jovem é do futuro. E na realidade o jovem é do presente, porque ele não tem o horário que nós adultos achamos que tem. O nosso organismo, enquanto adulto, tem determinados limites que para a juventude não vai. A gente só sente isso depois que a gente já está com mais idade. Aí percebe, poxa, se eu quando jovem não tivesse feito isso, eu agora não tinha isso, não tinha aquilo outro. Uma série de coisas que a gente quando é jovem não se preocupa. Então, o grande empresariado que está surgindo aí agora é um pessoal que vem com toda a gana para quê? Para vender para os jovens. Aí o jovem, quando consegue um emprego, ele não tem limite em relação à questão financeira. Ele é capaz de dar o salário dele todo no tênis. Ele é capaz, não é? É capaz de dar uma blusa, né? Um dia. Não tem problema. Se eu posso trabalhar o dia inteiro. O que eu ganhei naquele dia, à noite já está marcado um dia que eu vou gastar aquele dinheiro. Na tarde. É essa a questão. A gente sabe, mas o jovem, isso mesmo tem que debater. O jovem, ele não tem essa coisa de ficar preservando, de ficar guardando, pensando no dia da manhã. Isso que faz a gente que é adulto. Né? Eu vou viver agora, depois amanhã não sei se eu estou vivo, se eu não estou, né? O que vai acontecer, depois eu vejo, não é isso? A questão é muito séria para nós, essa dimensão de que o jovem ele se entrega por isso. Então, dentro da psicologia, do desenvolvimento, eles colocam uma coisa muito clara. Existe para o jovem aí uma dupla dificuldade. A questão da autoimagem e a questão do relacionamento com o outro. Como é que você, jovem, se vê e como é que o outro te vê? Uma coisa é a imagem que eu tenho de mim. A outra coisa é a imagem que eu tenho do outro. E geralmente, nós enquanto jovens, a gente é muito mais suscetível ao olhar do outro sobre a gente do que o nosso próprio olhar sobre a gente mesmo. Então, quando eu começo a ver que o outro está me olhando diferente daquilo que eu acho que eu sou, primeiro, eu tento ser como ele é. À medida que eu percebo que a coisa não funciona muito, eu tento me afirmar dentro do grupo. Então, eu quero ter a melhor roupa, eu quero ter o melhor calçado, eu quero ter o melhor boné,
né? Eu quero dançar bem, eu quero cantar bem. A nossa juventude é um povo que gosta muito de festa, muito de dança. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a